Realmente não queria trabalhar esse ano, mas o Flamengo me chamou, o Flamengo não se diz não ao Flamengo. Pronto. Primeiro, eu acho o Tite extremamente atualizado. Só para deixar muito claro aqui, atualizado, antenado, ele sabe o que está acontecendo no futebol no mundo todo. Acho que foi uma contratação importante para o Flamengo e eu preciso voltar a trabalhar e esse convite é irrecusável. O treinador mais bem pago da história está chegando, hein? Tite confirmado no Flamengo, 2,5 milhões de reais por mês. E mais, Arana chegando de graça e já é um pedido do senhor Tite, hein? Assista até o final e vambora pro vídeo. Agora, Mauro César, antes de você sair, né, eu acho que tem que te perguntar sobre essa situação do Tite. Porque o Tite, hoje o Eric Faria dá a notícia de que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite disse sim, tá? Eu falei isso aqui algumas vezes, ontem mesmo eu disse que, mas não tinha cravado que ele disse o sim, mas que estava palavrado. E hoje ele traz a notícia de que disse o sim, que está acertado e que falta pouco para ser anunciado. A pergunta, né, se a sua informação é semelhante ou não, se você também não tem, como não tinha ontem, e você é sempre muito sincero, e se for realmente, se disse o sim, é o técnico certo para botar esse Flamengo nos trilhos, Mauro? O Tite vai conseguir o que nenhum conseguiu, porque nenhum treinador depois de Jorge Jesus conseguiu botar limites nesses jogadores. Podem ter sido campeões. Dorival Júnior foi campeão, o próprio Rogério Ceni foi campeão. O que você chama de botar limites? Ele vai fazer do jeito dele, não vai renovar com vários jogadores dessa geração. Duvido. Você acha que não? Você acha que ele vai ser então um apaziguador? Ele é apaziguador. Aliás, o Corinthians, uma certa vez, ele não conseguiu fazer uma mudança necessária no elenco, é o Mano Menezes que fez. Ele sai, o Mano vem, aí o Corinthians começa a romper contratos, começa a mudar o perfil do elenco, aí depois ele volta. Já num outro momento, sem todos aqueles jogadores que ganharam títulos importantes com ele na primeira fase, na sua primeira passagem, né? Daquelas duas marcantes passagens que teve pelo Corinthians. Eu acho que não é o temperamento dele. Usando como referência o Tite de 2015 para 2016, né? É o melhor técnico brasileiro. Ele passou um tempo grande na seleção. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele de volta ao dia a dia de clube, né? Que é uma coisa que ele está desacostumado. Agora, ele é apaziguador, ele consegue conduzir bem jogadores, muitas vezes até controversos, difíceis, de temperamento mais complicado. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Agora, ele vai assumir, se tudo correr como está se encaminhando ainda agora nesse mês de outubro, certamente na semana que vem, data FIFA, vai ter aí uns 10 dias para trabalhar, conhecer os jogadores, aí vai fazer os próximos jogos. A meta é ficar na zona de classificação da Libertadores, o time já voltou para ela. E claro, não vai falar em título. Se por acaso se apresentar uma oportunidade, aí vai mudar o discurso. Mas não vai falar sobre isso porque não depende do Flamengo e... Mas você acha que os jogadores vão continuar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade que eles têm lá dentro? Eu acho que ele vai conduzir até o final do ano de forma bem amigável. E aí ele vai ter a oportunidade na virada do ano de tomar decisões junto com a diretoria sobre quem renova o contrato, quem não renova, quem pode ser negociado. E por aí vai. Mas o que eu imagino? Ele vai tentar recuperar o Cebolinha, que jogou bem com ele na Seleção Brasileira em 2019, na Copa América. Pode ser que ele peça a permanência do Everton Ribeiro, que o Flamengo quer ficar com ele. A questão é tempo de contrato, questões contratuais, salário, essas coisas todas. O Bruno Henrique é óbvio, o Flamengo quer renovar, não precisa pedir, depende de questões que já falamos aqui na semana passada. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, a princípio, o Flamengo não renovará contrato, não sei se ele vai pedir por um deles ou pelos dois. Aí vai depender da diretoria. O Rodrigo Caio é uma questão física e o Felipe Luiz é uma questão de fim de carreira mesmo. Ele não consegue jogar quase, né? Já está bem veterano, tem uma hora que não dá mais. E ele pode, aí pro ano que vem, ele vai poder avaliar nesses jogos que faltam. Se ele assumir depois da data FIFA, durante a data FIFA, faltam 13 jogos, ele vai ter 12 partidas. É um número bom de jogos, né? Para você trabalhar, treinar, conhecer os jogadores e fazer as avaliações, entender o funcionamento do clube. E pedir mudanças não só no elenco, mas na própria estrutura, para ele poder trabalhar o ano que vem. Aí no ano que vem é molezinha, né? Pega primeiro o Campeonato Carioca, não tem outra competição. Então ele tem um tempo grande aí para treinar o time, jogando contra adversários, alguns que são muito fracos. Dá para estruturar bem o time durante esse período todo. Você acha que ele vai mudar o time, Mauro? Porque esse time já está junto há um bom tempo, vários nomes. Você acha que vai mudar? Você acha que o Tite pode conseguir trazer outros jogadores que sejam os pilares desse Flamengo? Porque a gente tem há muito tempo o quarteto sendo pilar. É muito cedo para falar sobre isso, porque envolve uma série de questões também, até físicas, né? E continuidade.
O Gabriel hoje é reserva. Como é que vai ser com ele a relação? A relação que o Diego vai jogar, ele vai recuperar o Gabriel? Seria pra ele também, né? Porque ele levou o Pedro pra Copa e não levou o Gabriel. Eu imagino que ele vai tentar recuperar esses jogadores importantes. Faz parte muito do perfil dele. E ele vai contar ponto pra ele, né? Se ele faz o Cebolinha jogar bem, fala, pô, o Tite fez o Cebolinha jogar bem. Você vê como é que Contratação. pode? Né? Recontratação. Exatamente. Se o Gabriel volta a jogar bem e tal, evidentemente ele vai. Ponto para ele. Pô, o Gabigol estava mal, agora está jogando bem de novo. Isso é para ser mérito da comissão técnica. Eu acho que ele vai trabalhar nessa direção. Mas ele é um cara apaziguador. A minha questão só há muito tempo que ele não trabalha em clube. Então a minha referência de todos nós é 2015 para começo de 16. Depois foi só seleção. Seleção é outra pegada, né? Outro ritmo, não tem dia a dia. Eliminatório sul-americano não dá para levar muito a sério. É um campeonato estadual de seleções, que é adversários fracos, classifica quase todo mundo, agora mais ainda. Então, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Como ele é um cara que já se reinventou outras vezes, eu acho que ele é muito ligado, antenado com as coisas do futebol, as transformações, as mudanças, ele é muito observador, estuda bastante isso. Eu imagino que ele chegue com ideias táticas interessantes, que ele possa apresentar algumas coisas boas, como fez no Corinthians, e funcionar bem. Eu acho que é uma contratação que, se acontecer, ela é uma contratação boa para os dois. Para ele também, eu acho que dificilmente teria uma proposta melhor, que ele não teve, a priori, parece que não teve nenhuma grande proposta do exterior. E no Brasil, quem pode oferecer algo melhor para ele? O cara mora no Rio. Deve morar na Barra, né? Todo mundo deve morar na Barra. A CBF é na Barra? Na Miami brasileira, carioca lá. Os que só moram no Leme, viu? Só anda naquele pedacinho, sair de lá apanha porque é tonto. Então, mas eu não vou citar nome, sim, mas tem alguns. Claro. Mas mora... Leblon, animal. Mora, que seja. Continuar. Mas então é Leblon, mas se sair de lá apanha porque é tonto. Pronto, é igual. Então, assim, mora na Barra. O CT fica no contrafluxo, né? Porque vai no sentido contrário do trânsito que vai para outra direção da cidade. Então ele vai pegar o carrão dele ali e rapidamente vai chegar para trabalhar. O CT é ótimo, tem toda a condição, o salário não atrasa, os jogadores são bons. Pode ter reforços de peso. Ele pode pedir jogadores. E alguns que estão no elenco que saírem eventualmente têm valor de mercado. Então você tem como negociar ali alguns jogadores e trazer outros. O presidente do Flamengo certamente não vai poupar esforços, porque é o último ano dele como presidente. Ele tem duas opções do Landim. Sai como um fracassado, se o ano que vem for ruim, como está sendo esse ano. E aí os títulos que ele ganhou, o pessoal esquece. Né? E tem eleição no final do ano, e obviamente ele quer fazer o seu sucessor, ele vai querer, é óbvio que ele vai querer apoiar um cara que vai vencer. Né? Ou ele sai ganhando tudo, porque é possível. Eu acho que ele não vai segurar a caneta lá na hora de preencher, lá, não digo cheque, né, de fazer o Pix. Vai liberar. E o Flamengo vai poder ter um time forte. Ele tem todas as condições, vai ganhar bem. Qual a proposta melhor para o Tite hoje? Quem pode oferecer a proposta melhor? Qual o clube que está à procura de técnico, que pensa em trocar de técnico, que tem condições de oferecer mais do que ele vai ter lá? Nem mudar de casa ele precisa, quer dizer, não tem muito sentido não ter acordo. E o Flamengo precisa de um técnico no perfil dele, para apaziguar, porque não vai fazer o que seria o mais adequado, acho que seria uma mudança muito mais profunda, todo o departamento de futebol. Isso não vai acontecer. Ou vai continuar o Landinho, o Marcos Braz, aquele pessoal todo. Pode cair uma cabeça ou outra lá, de repente é um gerente, um supervisor, um cara que faz não sei o que lá, pode funções menores, né? Mas a cabeça do departamento vai continuar sendo a mesma. Não dá nenhum sinal de que vai mudar e eu acho que não vai mudar. Só para te liberar, e depois eu vou perguntar essa pra mesa também, essa situação do Gabigol, porque viralizou pra caramba o vídeo onde a torcida do Flamengo, comemorando a Libertadores, gritava: o Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol no microfone fala: verdade, hein? Minha seleção é essa aqui, é o Flamengo. Eu, conhecendo o Tite, que é um cara realmente bem político e apaziguador, acho que não vai ter nada entre os dois. Mas o próprio Vampeta já disse aqui, que já falaram pra ele que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. Pode surtir algum efeito pro Gabigol no Flamengo ou pode ser até positivo? Do Gabigol querer mostrar serviço? Eu acho que é o seguinte, o Gabigol, embora ele não esteja numa grande fase, ele tem um peso grande ali, né? Não preciso explicar por quê. O cara tá na história, o cara fez gols muito importantes, teve passagens, assim, períodos muito bons. E eu imagino que ele vai ignorar isso aí, vai falar, coisa da emoção ali na hora, estava empolgado, eu tinha que escolher X jogadores, 26, não pude levar todo mundo, natural que o cara fique magoado, acabou e passou. Ele não vai ficar comprando briga com isso, não é nem o temperamento dele. E tem outra questão também, né? Alguém vai perguntar sobre isso na coletiva, acredito, se ele for apresentado de fato, sempre na condicional. E a outra... acho que não vai perguntar. Alguém vai perguntar. Acho que alguém vai perguntar. Tem ainda essa expectativa de que alguém pergunte, porque eu acho que é uma pergunta que tudo cabe. Se for tão falado, alguém vai ter que perguntar isso. E ele tem que responder. Né? E o Gabigol também vai ter que responder. Quando for aparecer ali na zona mista, em algum lugar, vão perguntar ao Gabigol: vem cá, você falou tal coisa e agora? E
vai dizer, não, aquilo foi na hora, se fizer mais parte, o Tite é gente boa, estamos bem. É isso que ele vai dizer, como ele fala de todos os técnicos. E a outra questão que vão dizer para ele, que você disse que poderia ser chamado de mentiroso, né, se voltasse a trabalhar. E essa é a resposta mais simples do mundo. Se ele não ficar, assim, se ele se preocupar em conquistar a torcida do clube que ele vai trabalhar, parece que ele vai trabalhar, é só ele falar alguma coisa do tipo, olha, realmente não queria trabalhar esse ano, mas o Flamengo me chamou, o Flamengo não se diz não ao Flamengo. Pronto, acabou. Ganha a torcida, ganha todo mundo, fica todo mundo feliz. Mas perde um pouco da outra também que ele deixou. Ele está preocupado com o Corinthians ou com o Flamengo? E se ele vai acertar com o Flamengo, tem que se preocupar com o Flamengo. Ora, bolas. Mas é uma coisa óbvia. O Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele começou no Flamengo, jogou no Flamengo, jogou com o Zico. Quando ele passa a jogar no Corinthians, ele esquece o Flamengo. Claro, ele joga no Corinthians e vai ficar pensando em Flamengo. Assim é a vida. O Renato Augusto começou aonde? Flamengo. Então, ele hoje tem até uma tatuagem do Maracanã e tudo no braço. Então, joga no Corinthians, vai ficar pensando em Flamengo? Não. Se fizer um gol no Flamengo sábado, faz o quê? Não vou comemorar. Comemora o gol. Ora, é um profissional, gente. Agora vai ficar nessa coisa a vida inteira. Isso é uma narrativa meio doentia. Não, porque o Tite... Cara, o cara é técnico. E se não fosse o Flamengo, poderia ser o Palmeiras. Amanhã, se porventura o Abel resolvesse voltar para a Europa, uma proposta, uma situação qualquer, e o Tite na pista, o Palmeiras poderia lá contratar o Tite. Se ele aceitasse, ele vai treinar contra o Corinthians. Sabe, essa é uma coisa meio louca, essa situação, como se amanhã, talvez, os anos podem se passar, o Guardiola pode treinar o Manchester United, pode acontecer, sair da Inglaterra e voltar. Mas opinião, eu acho que aquilo que você achou absurdo ontem, não que você acha que a informação é errada, eu acho que aconteceu. Eu acho que o Tite evitou pegar o Corinthians. Não, eu não duvido disso. Eu acho. Eu não duvido disso, mas eu acho assim, que se o técnico coloca isso como condição numa reunião, eu aceito fechar, mas eu não quero enfrentar meus clubes na estreia, eu acho que seria um absurdo aceitarem isso. Esse é o contexto. Agora, se eles de fato não chegaram ainda num acordo, também não dá mais tempo agora. Hoje é terça-feira, até formalizar o contrato, assinar e tudo, vai treinar um dia. Aí deixa o rapaz lá, o Mário Jorge, ele assume na semana que vem. E é o que vai acontecer, que é bom para todo mundo, né? Acaba não tendo desgaste. Só que o jogo de sábado é um jogo muito importante para o Flamengo. Porque, pelo que eu falei... Pode botar na briga pelo título. Você pode ressuscitar ali, dependendo do que acontecer. A gente não sabe qual vai ser a situação dos outros times, quem vai estar na final da Libertadores, como é que eles vão estar, se quem for eliminado, se vai estar abalado, se vai estar em alta. Tem muita coisa para acontecer essa semana, né? A partir de segunda-feira que vem, a gente pode ver um quadro bem diferente. Ou um quadro, de repente, o Botafogo venceu o Fluminense, os outros perderem, abrir distância, 10 pontos. Pode acontecer também. Mas nesse momento, a gente não sabe. Então é uma semana importante para todos eles, né? Para todos os clubes que têm ali alguma coisa a fazer. Agora, quem está na Libertadores, claro, está priorizando a Libertadores. Tem jogos muito mais urgentes a resolver. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, o Mauro trouxe aí, né, a opinião dele sobre essa situação do Gabigol, que eu também acho. Acho que o Tite vai levar mole, do jeito dele, sempre político, sempre com palavras bonitas, né? Ele gosta. Palavras bonitas. E também acho que não vai ter problema com o Gabigol, porque o Gabigol não é burro de ir de encontro ao Tite, sabendo que o Tite vai chegar com uma autonomia ali no Flamengo. Agora, eu já escutei, Vanderlei, você, Flávio, já trabalharam muito com o Tite. O Flávio tem até informação pra já trazer. Isso. O próprio Emerson Sheik, que é um cara que eu tenho uma baita relação, já falou pra mim, Thiago, eu nunca vi um cara trabalhar tão bem grupo quanto o Tite. Ele não deixa nem o reserva insatisfeito, ele trata a reserva e titular igual. É um cara de gestão absurdo, assim. Ele é paizão de todo mundo. E provavelmente é assim que ele vai chegar no Flamengo, né? Eu não tenho dúvida. É uma das marcas. Primeiro, eu acho o Tite extremamente atualizado. Só para deixar muito claro aqui, atualizado, antenado, ele sabe o que está acontecendo no futebol no mundo todo. Acho que foi uma contratação, se ela se confirmar, muito possivelmente vai se confirmar, importante para o Flamengo. Com relação ao período sabático, ele queria dar um ano, né? Ele insistiu nisso em várias entrevistas, mas nada impede de, quando ele for questionado sobre isso, ele responder que eu suspendi meu período sabático. Eu queria 12 meses. Sabático é meu, eu uso como eu quiser. O que eu quero. Eu queria 12 meses e eu parei no 10º mês. Porque a minha mulher falou que eu estava pentelhando em casa e eu preciso voltar a trabalhar e esse convite é irrecusável. Pronto, é um negócio muito fácil dele responder. Claro que muitos torcedores do Corinthians ficarão decepcionados, tristes, porque vai treinar um grande arquirrival no momento que ele poderia retornar ao Corinthians. Mas isso vai passar, imagino.
Com relação ao fato de não enfrentar o Flamengo, o Corinthians na próxima partida, acho que se ele pudesse optar, ele teria feito isso mesmo. É colocar muito combustível na fogueira. Para que isso? Pode passar, voltar, de alguns meses ou algum tempo depois, vai voltar, vai ser vaiado, semi-vaiado na Arena do Corinthians e a vida vai prosseguir. É isso que vai acontecer. Com relação ao que disse ao Asmar, concordo. Acho que ele vai absolutamente virar a página. Acho que o Gabigol também, que não é sub-12, virou a página. Acho que vão morrer de rir até, se eles se reencontrarem e ele falar, como é que é mesmo aquele negócio que falaram, como é que era a musiquinha, como é que era o refrão. Vão dar risada, vai passar. Você tá com vergonha, eu falo. Não, eu não. O Tite vai se fuder, Isso. o Gabigol não precisa de você. Era essa a E musiquinha. os dois vão rir muito. Tenho certeza que a relação do Tite com o elenco do Flamengo vai ser muito boa. Muito bem, hein? O que você acha aí do Tite no Flamengo? E já tem aí a questão de reforços para o treinador brasileiro, né? E seleção brasileira, o Tite gosta muito do futebol do Guilherme Arana, que pode estar deixando o Atlético Mineiro nesta próxima temporada, considerando que ele é um dos principais laterais aí do país, inclusive estaria na última Copa se não fosse a lesão, né? Então o Tite gosta muito do futebol do Guilherme Arana. O que está acontecendo e por que ele pode chegar de graça no Flamengo? O Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro somente até o meio do ano que vem. Ou seja, no final do ano, agora, início de janeiro de 2024, ele já pode assinar um pré-contrato e aí sair de graça. Pois é, tem essa questão, né? E justamente por conta disso, diversos clubes brasileiros, dentre eles aí o Flamengo, já fazem sondagens pela sua contratação. Um deles é o Flamengo, a pedido já do Tite. O que você acha do Guilherme Arana no Flamengo? Coloca aí a sua opinião nos comentários, é muito importante. Guilherme Arana é um baita de um lateral, chegaria aí para... Vou botar para o lugar do Felipe Luiz, que deve mesmo confirmar a sua aposentadoria no final desta temporada. Então, o Guilherme Arana, na minha opinião, e eu quero saber a sua opinião também nos comentários, Guilherme Arana seria uma senhora contratação, né? Seria um baita de uma reposição para um excelente lateral também, que é o Felipe Luiz, mas em declínio aí na carreira, em virtude da idade, né? Qualidade é aquilo, né? A idade vai chegando, a mente pensa, mas o corpo já não consegue executar, né? O caso do Felipe Luiz. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.